Olá, sejam todos bem-vindos ao Assim Pode, um programa feito para o comércio, para a indústria e para os prestadores de serviço. Aqui a gente tem histórias inspiradoras e hoje nós temos conosco o Cláudio Luizotti, um amigo de longa data e olha, que me enche o coração de recebê-lo aqui. Pô, que sensacional, Nelson. Que recepção, que abertura de programa e que desafio e privilégio estar aqui. Desafio pela essa questão de ter nos encontrados há mais de 20 anos, né? E hoje estar com uma palestra aqui na Associação Comercial. Tem muita gente para me assistir hoje, isso é um desafio. E o privilégio de saber que eu sempre desejei fazer isso. E graças a pessoas que confiaram isso, nós estamos aqui hoje. E você foi uma dessas. Então, minha gratidão, Nelson. Pelo jeito a sua vida está assim, né? Porque me parece que você já faz mais de 120 atividades, palestras como essa durante o ano? É, exato. Eu já fiz mais. Mas hoje, na média, esse ano aqui, eu vejo já de contrato, nós temos 105 eventos já garantidos. 105 Exato, eventos. esse ano. Quem são os meus clientes? Grandes empresas, pequenas empresas também, que entendem a importância do investimento e ali tomar um rumo, né, que se diz assertivo. Sebrae, associações comerciais, CDLs, governo. Então, sempre aí a gente começa a entender que existe sempre alguém disposto a confiar numa palavra. E quando você tem a possibilidade de receber essa responsabilidade, além de um desafio, também é um privilégio muito grande. Agora me fala, você fez administração e também fez uma pós-graduação em Madrid. Como que é isso? Conta esse detalhe para a gente. É bem interessante. Em 2006, eu falei, poxa, eu preciso me destacar da multidão. E por quê? Porque eu estava dando aula na Fundação Getúlio Vargas e eu era um professor convidado na Sociesc, a Sociedade Educacional de Santa Catarina. E ali eu lembro que, na época, o diretor Nilson falou, Luizotti, eu preciso que você faça um doutorado. Eu falei, poxa, mas eu vou precisar fazer um doutorado para entrar aqui? Não, você precisa de um doutorado para você ganhar nome, você quer seguir uma carreira acadêmica, né? Aí apareceu um programa de empreendedorismo que privilegiava o início da implantação até do sistema do MEI no Brasil, né, quando começou a ter essa ideia, porque o Brasil diz que é um país de empreendedores. Aí eu peguei, fiz a minha redação, levei a minha tese e eu falei, eu quero passear, eu não vou ficar aqui no Brasil, então eu quero alguém que aceite lá fora. Me ajude. E por incrível que pareça, né, não precisei ficar os 3 anos lá, foi um processo onde eu fazia a tese, depois defendia, né, inclusive o consulado, né, espanhol aceitou isso daí junto com a Universidade Politécnica de Madrid, né, para eu poder até fazer as provas dentro do consulado, quando eu não podia viajar. E foi uma grande oportunidade. Descobrimos que empreendedorismo do jeito brasileiro só dá certo no Brasil mesmo. Dificilmente alguém lá fora é capaz de poder assumir a bronca do empreendedorismo do brasileiro, principalmente para pequenos negócios. Jura? Por que essa dificuldade toda de perceptiva do pessoal externo? Talvez por uma questão de cultura. Você vê que o negócio no Brasil ele começa na veia já. Ela não tem aquele problema da pessoa abrir, por exemplo, um bar, ser a pessoa que faz o drink ou a comida, que frita a coxinha, que limpa o balcão, ou que, de repente, toca o bêbado embora. Então, você começa entendendo que essa multicapacidade do brasileiro tem, em função de viver num clima que exige realmente multi-habilidades, né, de ter uma condição também econômica que ou ele ganha ou ele não come. Então, você começa a perceber que a categoria do empreendedorismo brasileiro ela começa muito básico. Não se trata, por exemplo, de pessoas que têm um grande potencial de investimento, que espera um momento adequado para poder investir. Não, se trata daquela pessoa que fala assim, eu vou vender o almoço para poder comprar o jantar. Né? Você vê que o empreendedorismo começa nessa questão. A pessoa começa sem dinheiro, com vontade, às vezes sem a visão realmente do que quer, e no meio do caminho ele adapta as coisas. Então, você vê que nesse mar de incríveis impossibilidades, porque não falo possibilidades, são impossibilidades. Teoricamente, é tudo para dar errado, né? Tudo para dar errado. E a pessoa ainda insiste.
Então, essa coragem tem que ser muito brasileiro mesmo para ter. Interessante, você falou, é verdade, a maioria dos empreendedores começam porque precisam ter algum ganho. E dali vai se arrumando, se ajustando, né, vai procurando algum tipo de informação e vai crescendo. Alguns que não conseguem, né, normal, mas a maioria de quem começou hoje começou a trancos e barrancos. Exato. E é até interessante, Nelson, se você fazer uma procura linguística, existem alguns modismos que você só vai encontrar na língua portuguesa. E eu falo nem de Portugal, do Brasil mesmo. Do Brasil mesmo. E tem uma que é bem interessante, que você vai procurar, você pode dar um chat GPT, você pode procurar na internet, é esse termo, ó, o não eu já tenho. Não eu já tenho. O não eu já tenho não existe em nenhum lugar do mundo. Não existe? Não, é só coisa de brasileiro. Pode perceber. Essa é interessante. O não eu já tenho. Significa, então, o quê? Que você já entendeu as possibilidades, você já entendeu a expectativa, ou você dá a iniciativa de fazer algo, você continua do mesmo jeito. Né? Aquele cliente que você não vendeu é porque você não ofertou. E se você ofertar e não vendeu, mas pelo menos se ofertou. Então, essa iniciativa que nós temos em característica muito especial, que nos privilegia, diante de inúmeras adversidades, ainda colocar um pouco à frente as possibilidades. Olha que interessante. E é bacana você falar isso, porque eu volto assim no tempo, que ali no ano 2000, quando você esteve por aqui, que a gente se conheceu, você tinha um estilo, né? Era uma outra linha. Você estava começando, estava num passo diferente, tinha uma equipe, tinha uma desenvoltura, até tinha a empresa, se não me engano, a Dectman, que você fazia parte, que a gente contratava aqui na época, e hoje você continuou, né? Ou seja, durante o período você continuou exercitando, chegou num ponto muito forte, hoje está diferente. Como que você faz um comparativo? É legal. Esse comparativo, eu seria injusto se eu colocasse somente essa data de 20 anos. Ou seja, o grande desafio que nós temos é o desafio com o aprendizado. A Academia Dectman, ela é viva ainda, ela existe, ela é minha. É sua agora? Ela está no digital muito forte nesse sentido. Então, ela é um outro braço hoje de um negócio meu. Mas foi com ela que eu comecei? Não, eu comecei muito antes. Eu vou dar um exemplo, ó, que coisa interessante. Quando eu tinha, quer ver? 7 anos de idade foi a primeira lição de empreendedorismo que eu tive na vida. Meu pai, 7 anos? 7 anos. Meu pai era plantador de tomate. E meu pai sendo plantador de tomate, o pai dele é plantador de tomate, a esperança dele é que os filhos dele fossem plantadores de tomate. Mas uma coisa que eu não entendia muito bem, porque existem alguns fatos, que até em questão bíblica, que existem 7 anos de prosperidade e 7 anos de desgraça na vida de qualquer pessoa. Eu, em 7 anos de vida, eu nunca vi prosperidade com meu pai plantando tomate. Era uma coisa absurda. Né? Ou seja, se meu pai falava, troquei de carro, mas continuo com Fusca, mas agora é branco, porque eu vendi mais barato para sobrar dinheiro do outro que eu vendi mais caro. E aí eu pensava o seguinte, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, porque plantação de tomate você tem o seguinte, ó, você planta, você espera 3 meses, se você tem mercadoria, você não tem preço, você tem preço, você não tem mercadoria. Está certo que o tomate está bom de preço hoje. Hoje está bom, hoje está um absurdo. Aí, o que acontece nesse sentido? Meu tio criava vacas. E quando eu vi o modelo de negócio de vacas, era muito melhor do que tomate. Ah, vaca era melhor que tomate, claro, né? Porque tomate você tem que plantar, você tem que esperar 3 meses. Vaca não, a vaca ela come de manhã, à tarde ela produz o leite. O payback da vaca é muito mais rápido. Puxa. Aí o que acontece? Falei, meu pai, gente, tem que ter vacas. Quando meu pai decidiu comprar 2 vacas, eu aprendi a tirar leite e aprendi a cuidar de vacas. Isso eu já estava com uns 10 anos de idade. E com 10 anos de idade, quando eu aí comecei a lidar com vacas, eu não tinha esquecido como plantar tomate. Então, eu tinha 2 habilidades. A vaca eu aprendi a tirar leite, eu tive que aprender a vender o leite, mas eu não era bom vendedor de leite, tive que fazer queijo, então eu sabia fazer queijo, tentar vender leite, cuidar de vaca e plantar tomate. Isso, pelo fato de a gente ter que vender algo, meu pai me arrumou um lugar na feira para eu poder vender. Olha isso. E ali, quando eu vendia as coisas na feira, eu estava vendendo, já estava entrando para a faculdade, e ali eu sabia vender as coisas na feira, sabia cuidar de vacas e plantar tomate. Com 18 anos, eu tive um traumatismo craniano, que foi um acidente. E aí o médico falou, olha, você gosta de falar, você gosta de dar suas aulas particulares, aí que eu já estava dando aula para os amigos, ele falou assim, você vai sofrer muito com esse traumatismo seu craniano, então você vai ter que tomar um medicamento chamado Gardenal e Tegretol, isso vai atrasar a sua fala, vai atrasar
né, sua desenvoltura, até sua memória. Treina a sua memória. Num sebo da rodoviária de Araras, eu achei um livro de Harry Lorayne, um mágico, que ensinava como memorizar carta de baralho. Eu me lembro disso, porque eu lembro que nas palestras que você vinha, você perguntava o nome de todo mundo, perguntava o nome de todo mundo da primeira fila, e a pessoa ia falando um a um a um, chegava no final, ele vinha falando o nome de todo mundo ao contrário. Exato. Né? E o que foi interessante? Isso daí abriu uma empresa. Por quê? Porque eu cheguei na faculdade, a minha fama de louco ajudava bastante, e eles falaram assim, olha, aquele moço que trabalhava no sítio lá, ele aprendeu uma técnica que ele guarda tudo na memória. E aí o que acontece? Eu vendi o ingresso, R$50, isso em 1998, e o auditório da faculdade lotou, e naquele dia eu falei, eu nunca mais volto para a roça. Aí eu vou fazer isso aí de memória, né? E aí quando surgiu a Academia Detman, onde eu comecei a ajudar as pessoas dos cursinhos, dos vestibulares a estudar. E aí o empresário entendeu a importância de atualização. Então, eu vou só dar um breakzinho, só porque a gente, quer dizer, foi de um problema, de um acidente, né, que você teve, que te criou uma deficiência, vamos falar assim, que você foi buscar uma forma de recuperar, que te transformou no empreendedor de hoje. Exato. E aí que vem a parte interessante. Quando a associação comercial, daí eu não conseguia fazer na minha cidade, eu tinha que fazer nas cidades vizinhas. Eu chegar nas associações comerciais, o meu negócio era auditório. Então, a associação comercial a troco do auditório, porque não cobra, né? A associação comercial tem isso, né? Hoje é mais ainda corporativo, mas de primeiro, o que você pode, né, fazer? Você tem uma palestra? Eu falei, eu tenho. Aí eu comecei a buscar palestra para o empresário. Só que o empresário ficava amigo meu, e ele falava assim, poxa, eu não quero memorizar, eu quero alguém que ajuda eu aqui. E aí foi quando eu comecei a entender um pouco do empresário. E aí estudar com o empresário. Estudando com o empresário, vivendo com o empresário, entendendo o desafio do empresário, criando uma necessidade naquilo que o empresário esperava, uma coisa que eu comecei a criar foi um padrão de entender as dores de negócios. Naquela época você já pensava nas dores. Exato. E daí, depois de 25 anos, todo dia aprendendo uma nova dor, você vai criando uma condição para poder ter soluções daquilo que a vivência permite, daquilo que o estudo encontra. E a parte mais fantástica de tudo, né? Hoje, por exemplo, eu consigo entender um pouco do empresário, eu não esqueci como ensinar a parte da memória, também não esqueci como cuidar de vacas, também não esqueci como plantar tomate. E isso que é a parte interessante. Tudo aquilo que você aprende vai te projetar para algo extraordinário na vida. Mesmo que lá na frente você vai falar, não vou precisar disso, você vai precisar. Então, essa que é a grande sacada. Será que as pessoas estão hoje preparadas para aprender? Essa é a primeira coisa. Essa é uma pergunta muito complexa, até para a gente fazer para os professores. Sim. Será que os alunos hoje estão preparados para aprender? Eles querem aprender? É isso que é interessante. E aplicar o que aprendeu. Porque quando você tem uma obesidade cerebral, você tem muito de conhecimento. Obesidade cerebral? Ou seja, você tem um cérebro obeso. Agora, o que você faz com aquilo que você sabe? Fazer algo com aquilo que você aprendeu é a coisa mais importante nos dias de hoje. Porque, de primeiro, nós tínhamos a cultura do conhecimento. Hoje é a cultura da atitude. Muito conhecimento, qualquer software pode gerar para você. Agora, o que você faz com o seu conhecimento? Então, quando a gente lembra, por exemplo, na Bíblia, a parábola dos talentos, né, não se trata do tamanho, da quantidade de talento que você teve. Se trata do que você vai fazer com o seu talento. Você vai fazer com ele. Né? Numa corrida dos talentos, eu coloco, por exemplo, o Cauan Raymond comigo, talento 10 para ele, talento 1 para mim. Agora, a estima que eu tenho em cima desse 1 e o que eu faço com esse 1 é o que vai fazer a diferença. Então, o fator comparação hoje, infelizmente, está minando essa questão da atitude. Todo o efeito que você vê hoje é comparativo. Eu vou começar, mas eu sou pequeno comparado com quem é grande. Você não começa. Uhum. Mas vou fazer algo. Mas comparado a quem está muitos anos à frente, eu não consigo. E aí o que acontece? Essa inação gera esse fosso que nós temos hoje de resultado. Tá, que interessante. Agora, olhando desse lado, aí a gente vê que o nosso concorrente hoje não é mais o mesmo concorrente anterior, né? Antigamente, a gente era o nosso próprio segmento, era a nossa própria área que a gente estava atuando. Hoje, não. Hoje, o concorrente é a farmácia, é a padaria.
Correto? É até interessante. A concorrência hoje ela é em nível emocional. Tudo aquilo que sequestra, desperta uma emoção, é uma concorrente. Por exemplo, você vai vender um pacote de viagens. Então, se fosse até pouco tempo atrás, quem que seria o seu concorrente? Uma outra agência de viagem. Ou talvez o João que faz excursão, ou a pessoa que tem um carro que prefere por conta alugar uma casa ou ir por conta numa Que era dentro viagem. do segmento, né? No segmento. Hoje, na verdade, o pacote de dados do celular, ele inibe a decisão de uma pessoa pagar uma viagem. E por quê? O fator dopamina, de você poder ter um smartphone melhor, com dados mais amplos, e com toda a facilidade de você poder estar sequestrado pela atenção, faz naturalmente que você não precise viajar. Desista da viagem. Desista da viagem. Ou, de repente, até a gente vê isso aqui, o streaming, ou seja, TV por assinatura, as assinaturas, os acessos. Nós nunca imaginaríamos que nós pagaríamos para ter acesso. Nós não pagamos coisas, nós pagamos acessos. Você paga o acesso da sua rede social, você paga o acesso premium de um canal de TV, você paga o acesso para coisas que não existem. São sensações e experiências. E isso daí entra também no final da conta, quando você olha o seu cartão de crédito, você não sabe por que está aquele valor, mas são coisas que você não consegue eliminar, porque você já é dependente disso. Então, se o dinheiro ele se tornou cada vez mais disputado, é esse o motivo de você ter que dar show. Olha que interessante, hein? Se a gente fizer um comparativo entre hoje e o ontem, vamos falar assim, até dentro da questão das palestras, você é do tempo do Lair Ribeiro, do professor Marins, né? Como que você compara, ou não sei se seria a palavra comparar, mas como você vê aquele mundo e o mundo de hoje? A relação desse mundo, a gente começa a entender o seguinte. Inclusive, tomara que o professor Marins e o Lair Ribeiro, né, recebam o meu abraço, que são mentores espetaculares. E é interessante isso. Nós vivemos hoje uma era de visibilidade. E o que é era de visibilidade? A pessoa acredita, e até usa um ditado popular, quem não é visto não aparece. Não é assim? Visibilidade, visibilidade. E é interessante isso. Num mundo de mediocridade, a visibilidade faz a diferença. Então, entregas medíocres, aquele que aparece mais vai ser lembrado. Vai ser lembrado. Isso é hoje. Hoje o bom não é assim. Hoje assim, bom não é ser importante. Importante é ser bom. Mas tem muita gente que acredita que não precisa ser bom, tem que ser importante. É quando você vai ver, por exemplo, médicos que as pessoas não estão questionando a habilidade cirúrgica, de conhecimento, não estão vendo se ele tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Isso é visibilidade. Uhum. E qual é essa diferença dessa visibilidade da mediocridade quando se trata da solução da excelência? Aquilo que é excelente não precisa de visibilidade. Olha que interessante. Por exemplo, Lair Ribeiro, Marins, pode ser que eles não tenham a visibilidade hoje em relação ao passado. Só que os conceitos deles são utilizados até hoje. Eu vou dar um exemplo mais nobre. Cristo. Ninguém vê. Não está vivendo. Um físico. Mas vive dentro de cada um cada vez que é lembrado. Então, quando se trata de excelência, e isso é uma coisa bacana, não comece a ficar preocupado com o número de seguidores que você tem ou acreditar que a sua empresa não está para frente porque você não está tendo visibilidade. Se você faz algo com excelência, você tem o seu espaço. E esse é o jogo real das coisas. Porque tem muita gente cheia de seguidor, cheia de visibilidade, mas que nos bastidores é quebrado. Então, aquilo que é excelente, né, pode vir qualquer fase, sempre vai ser excelente. Grandes marcas se consolidaram assim. Por exemplo, se a gente colocou esses exemplos de pessoas, a Rolex, por exemplo, há 20 anos atrás, eu conseguia comprar um, se eu tivesse o valor. Hoje, se eu tenho o valor, eu já não consigo comprar um, porque eu tenho que entrar na fila. E por que eu tenho que entrar na fila? Porque de tão excelente, Que ele é. Tem agora fila de espera. Você não precisa ter só dinheiro. Você tem que entrar na fila. Não, tem algumas marcas de carros que é assim também. Você entra no clube.
Exatamente. Depois do clube, depois de aceito no clube, que libera para você poder comprar um carro. E não é tão simples. Exato. Porque eles querem saber por onde você vai andar, onde que aquela marca vai estar no seu dia a dia, para não machucar a própria marca. Exato. Então, esse cuidado é esse compromisso com a excelência. É até interessante isso daí. Até para ser mendigo, você tem que ter excelência. Sério. Porque, de primeiro, o mendigo ele parecia que tinha um apelo, mais ou menos, da culpa de quem o via. Né? Então, quando você vê, por exemplo, num semáforo, né, um artista fazendo o seu trabalho com um nível de dificuldade que eu só vi no Circo de Soleil, sério, o cara num monociclo, 4 cones na mão, né, e quando ele percebe que dá mais dinheiro se ele tacar fogo ainda no cone, gente, eu só vi isso em grandes espetáculos. E quando ele termina, ele tira o chapéu e passa, e tem gente que não aprecia arte, mas tem alguém que ainda ajuda. Quando eu vejo um mendigo sentado no chão, eu falei, você perdeu o mercado. Verdade. Por quê? Porque até para ser mendigo, você tem que dar show. Tem que dar show. Então, essa é uma realidade que a gente está vivendo. Na era da excelência, não dá para ganhar mercado sendo medíocre. E vendo isso, por exemplo, a gente está aí com a IA, né? A inteligência artificial. E você ensina muita coisa boa. Com a IA e com esses avanços tecnológicos, isso vai ficar obsoleto? Como que você percebe isso? As IAs elas são espetaculares, mas para um cérebro preparado. Porque o segredo de uma IA é quem a usa. Então, uma pessoa que teve a dificuldade, o sofrimento, os calos do conhecimento na vida, quando ele encontra uma ferramenta que permita com que chegue mais fácil a resultado, essa pessoa vai ser uma girafa em meio às formigas. Agora, o que é o problema? A maioria não está pensando. A maioria não passou essa fase, vamos imaginar aqui, de sustentação, de resistência, para ganhar músculos, para realmente poder pensar, discutir, questionar. E aí, o que é a questão bem interessante? Né? Tem muita gente querendo as coisas prontas. Se você deseja algo pronto, você não entendeu o tamanho da sua construção, né? Como você vai se destacar, se diferenciar? Foi até interessante isso daí. Eu cheguei a fazer treinamento numa empresa e eu fui no RH, que eles estavam procurando um profissional. E eu cheguei no profissional, né, eu até falei assim, né, no profissional de recrutamento estava ali, eu falei, como que você vai entrevistar essa pessoa? Ele falou, eu coloquei no chat GPT as perguntas. Eu falei, legal. Poxa vida. E aí a pessoa que foi aceita foi, como que você soube responder essas perguntas? Eu coloquei no chat GPT, ele me deu as respostas. Então eu falei para a empresa, por que vocês não contrataram o chat GPT? É mais barato. E é fantástico isso. Hoje eu estou num treinamento, um treinamento mais intensivo, eu começo a apresentar conceitos. Tem pessoas sentadas que já procuram ali no prompt o que eu vou falar. E eu me vejo nisso, assim como um médico se vê, quando ele se depara com um paciente, né, que ele dá o laudo, ou ele faz o diagnóstico, e o paciente pega o Wi-Fi da clínica dele e procura o que é. Procura no Google. Se existe uma coisa da nossa geração, quero fazer um exame de sangue e falar, eu estou tudo no meio, né? Eu estou bom, isso aqui é um pouquinho mais. Né? Hoje acontece isso daí, até médico está sendo questionado, né, por conta de um leigo que não viveu o que viveu. Então você começa a imaginar, nós somos na sociedade da informação, mas que é tudo muito raso. Né? E quando tudo é muito raso, né, a decepção, as frustrações são muito grandes. Poxa vida, profundo, hein? Acho que foi. Agora, fazendo um panorama geral, né? Como você vê o Brasil? Nós ainda temos futuro? Claro que temos. Eu amo o Brasil, não penso sair do Brasil por nada. E acho que é isso que faz a diferença, né? Porque quando você chega numa pessoa e ele fala assim que está tudo errado, eu vou sair do Brasil, então, peraí, o que você está fazendo no Brasil? O Brasil não é um hotel. A hora que você acha que está ruim, você vai para outro lugar. Né? Eu acho assim, você não consegue ser fluente em nenhuma língua no mundo. Você consegue ser fluente em inglês aqui no Brasil, mas por melhor que você fale inglês aqui, em qualquer lugar que você for, você vai ver o tamanho da sua dificuldade de comunicação.
E existe um fato interessante, né, que a felicidade mora naquilo que a gente não tem. Tudo aquilo que você não tem significa que a felicidade mora ali, né, na possibilidade do ter. Agora, imagine, por exemplo, você está num lugar que você nasceu aqui, é a pátria aqui. Você consegue cantar o hino nacional, ou pelo menos cantarolar ele, e em nenhum outro país do mundo você vai saber o hino deles. Então, você pode sair daqui para passear, mas se existir um lugar para você ficar, é o Brasil. Então, a primeira coisa, eu confio no Brasil. A melhor forma de você confiar no Brasil é você tendo filhos, então eu também tenho filho. E o Brasil que eu quero, né, é um Brasil também que o meu filho queira ficar aqui, que o meu filho tenha a condição de estar aqui. Então, não dá para eu poder imaginar um Brasil diferente se é o Brasil que eu vou deixar para o meu filho. Então, o Brasil, com todos os seus problemas, nós temos que imaginar o seguinte: ainda é o país que mais se compra Porsche no mundo. Ainda? Se eu colocar, por exemplo, só o estado de São Paulo, é o país que mais se compra helicóptero no mundo. Então, nós temos um Brasil que é o Brasil de 25 milhões de habitantes. E esse Brasil de 25 milhões de habitantes é o verdadeiro Pareto de riqueza do Brasil. Isso é uma coisa triste que mostra o fosso da desigualdade. O fosso da desigualdade mostra que nós somos um país que ele é muito grande, muito rico, mas muito desigual. Você tem experiência que você roda Sim. o Brasil inteiro. Sim. Né? Você estava falando que você tem palestra que você sai de um dia para ir sai de uma palestra para ir na outra, é um dia de barco. É interessante, eu chego em auditório, por exemplo, que tem recepcionistas, tem todo o garbo e elegância, e de repente eu estou no auditório que eles têm que tocar os cachorros que vêm no ar-condicionado tão quente que está a cidade. Ou seja, então você vê que essa distância faz também um olhar muito real do que é o Brasil de verdade. O Brasil de verdade não é esse Brasil só das redes sociais, dos carros importados, não. Existe uma economia gigantesca nas comunidades. Existem hoje, por exemplo, profissionais empresa de um homem só, que é a empresa de um homem, de uma mulher só, que é o caso do cabeleireiro, é o caso daquele MEI, até mesmo do informal, que faz a economia girar. Então, o Brasil é isso. O Brasil é essa pluralidade, essa vastidão de oportunidades, e isso que encanta mais o Brasil. Puxa vida, olha, gostei, bonito. E como que é, depois de 25 anos, voltar para Mojimirim? É um presente, de saber que você, Nelson, não envelhece, está do mesmo jeito, só com um detalhe mais aprimorado de riqueza nas têmporas. Eu já perdi muitos, porque eu tinha muito mais, eu fiquei nesse sentido, mas é uma alegria de ver que aquilo que é real, aquilo que é genuíno, não se perde. Então, os princípios guiam mestres, e você é um mestre nisso daí. Que na mesma simplicidade que você me recebeu da época, quando eu comecei a entrar aqui dentro da cidade de Mojimirim, você me recebeu agora, e eu falei assim, puxa vida, se existe algo que eu quero modelar e que eu modelo, é isso, esse sentimento, essa capacidade de fazer as outras pessoas se sentirem importantes. Quando eu entro em Mojimirim, eu vejo o quanto que a cidade está bonita, transformada. Essa ideia de colocar o LED no braço do semáforo é fantástica, sabe? Você vê as lojas com fachada bonitas, pelo menos o caminho que eu fiz e perto do caminho que eu fazia, então você vê que é uma cidade onde as pessoas acreditam na cidade. E se você acredita na sua cidade, você acredita na sua família, se você acredita na sua família, você acredita na sua cidade, você acredita no Brasil. E é isso que a gente precisa acreditar. Porque se existir o melhor momento para você fazer alguma coisa, é o agora. Se existir o melhor lugar para você poder fazer algo, é onde você está. E se existir a melhor companhia para você ter, é quem está nesse momento. Então, nesse caso aqui, o melhor lugar que eu poderia estar na minha vida, em Mojimirim, aqui na Associação Comercial. Agora, 18 horas e 30 minutos. O melhor momento, esse, a melhor pessoa, você que está acompanhando aqui nesse momento. Muito obrigado. Então, deixa uma mensagem para os nossos amigos aqui. Mojimirim, é ótimo vir para cá e saber que ambos crescemos, evoluímos, envelhecemos, mas não perdemos a essência. Então, essa essência, esse sentido de compromisso com as coisas bem feitas, que
possa ser levado a cada um da sua família, a cada um da sua equipe. Bom não é ser importante é ser bom. E para excelência, quem tem excelência não se preocupa com visibilidade. Isso é fato. Obrigado. Obrigado a todos. Esse foi o nosso Assim Pode, que recebeu Cláudio Luvisotti, um amigo, uma pessoa incrível. Você, por favor, anote aí, bate no sininho, faz bate-palma, conta alguma história, mas participe com a gente. Venha ser sócio da Associação Comercial, participe das nossas atividades. E olha, esse lugar aqui é um espaço para o comércio ganhar voz, ideias e encontrar histórias inspiradoras, porque são contadas aqui. Aqui nós temos histórias maravilhosas, e a história do Luvisotti vai ficar marcado para sempre, porque há 25 anos ele começou aqui em Mojimirim e hoje é um dos palestrantes mais requisitados do Brasil. Obrigado. Parabéns. E olha, fique com a gente, logo temos mais.